Isso estará acontecendo brevemente. Bem, Ele vai nos rejuvenescer, Ele inteiramente, completamente. Esta manhã eu estava falando, dizia uns irmãos, falava com os irmãos que pediram a oração por uma criança. Eu não sei se me mostraram uma foto, ele estava disforme, estava deformado, não sei, as pessoas estão por aí. O que é que a criança tem para dizer a enfermidade? Que idade ele tem? Mas ele se vê bem pequeno, mas não é bebê não. E vejam como, de que forma esteve entrando essa etapa de cura física, e isso Deus agora nos está dando essa cura desde o interior, através da palavra, e vai nos rejuvenescendo, tal como fez ou aconteceu com Abraão e Sara, porque foi a palavra, e por isso que se fala e se repete isso, porque isso já é um testemunho do que aconteceu com um casal. E eles eram bem maiores, bem maduros, vamos falar assim, velhos, e foram jovens novamente. Tornaram-se jovens novamente, foram rejuvenescidos, e o irmão Branham ele fala bastante nisso, ou seja, ele finca o pé nisso, ele chama a atenção de algo que aconteceu lá, e foi que em torno dessa palavra, ao redor da palavra, foram rejuvenescidos. Olha o que é que a palavra faz: rejuvenescer. E estão pedindo por cura, mesmo que desde antes já vinha-se. Eu lembro que o irmão William muitas vezes pedia que se orasse por eles, mas agora incrementou-se mais e mais e mais. E eu falava, dizia que nós ainda estivemos pedindo por cura, todavia estamos pedindo por cura. Quando pedimos pela transformação, estamos pedindo por cura, ou seja, que automaticamente já estivemos pedindo por cura, porque ao pedir pela nossa transformação e ao pedir pela transformação de nossos familiares e de nossos irmãos, estamos pedindo a cura deles e também a nossa cura também. Mas quantos se agradariam de estar sãos, completamente curados para receber a visitação daqueles, a visita dos que vão vir? Desejamos estar bem, que não dependamos de nenhum problema físico para atender essa formosa visita que vai vir, vai nos visitar. Portanto, aquele que não esteja nesse momento com a fé elevada, alta, nesse nível de cura, pois ao vê-los, já vai chegar nesse nível tão alto. A fé aí, certamente a transformação vai corrigir qualquer problema de doença. Porém, o nosso pedido é que Deus nos cure toda dolência, todo mal, antes de ser transformados. Ou seja, que seja uma igreja curada, sã, completamente sã, de doenças espirituais, de batalhas na mente, de batalhas desse espírito maligno que não pertence a nós, dessa dimensão que está se abrindo aqui na Terra, que é a quinta dimensão. Pois conscientes de que isso está acontecendo, tem espíritos soltos, livres, que vão tentar entrar na alma, mas no escolhido não vai entrar, não vão entrar, mas está a batalha que é na mente. Aí existe essa batalha que é na mente. Pedimos que Deus nos ajude nessa cura na mente, que é a batalha mais dura, mais difícil, mais forte por vencer. Mas está falado, dito que venceremos. E se venceremos essa batalha na mente, pois também Deus nos vai dar essa fé para ser curados também fisicamente e estar sãos para essa etapa tão gloriosa que vai vir, etapa que nós necessitamos de uma igreja com boa saúde para essa etapa, porque serão dias de muito trabalho, mais daquele que nós temos, ou seja, que Deus, nesse tempo, vai ter uma igreja em ação.
vai ter uma igreja que vai ajudar muito a esses ministérios nesse momento no qual, vejam aí, escutou-se falar aí dizer que enquanto nosso irmão Branham tem uns minutos, uns momentos de descanso, ou seja, que ele todavia esse ministério estava operando aí, ainda no seu corpo de carne, operando esse ministério. E se está tomando, levando os momentinhos, tem os momentinhos, então tem-se que estar conscientes de que foram dias ou meses, nós não sabemos quantas vezes vai ter o seu descanso, ou seja, que já era uma coisa comum. E descanso certamente é para descansar um pouco as pernas, esse descanso, enquanto preparava-se tudo, mas certamente havia uma igreja, porque olha, um punhado, 300 pessoas ou 500 pessoas, um punhado versus 50 mil ou 100 mil pessoas, isso aí é um punhadinho, uma mãozinha de gente, ou seja, que eu desejo que aqui em Porto Rico, Deus tenha uma igreja sã, curada, completamente curada e, sobretudo, preparada e pronta e vendo as promessas divinas, crendo nelas e recebendo elas, para que então Deus os possa usar. Porque de que vale estar num local e não crer naquilo que Deus está fazendo? De nada lhe serve. Não serve para nada. Eu desejo que todo o povo de Porto Rico, que começou com esse ministério desde 1963 até hoje, até aqui, que esteve junto com o nosso irmão William desde o princípio, desde o início, que esteve junto com ele em toda essa trajetória, e agora nasceu aquilo que nasceu pelo caminho, aqueles que permaneceram vivos deste tempo até hoje para cá, que aqueles que não tenham visto, vejam e creiam e entendam e compreendam o que Deus está fazendo, que é nada mais e nada menos do que aquilo que foi falado e aquilo que foi prometido e o que foi profetizado. Ou seja, estamos no cumprimento daquilo que já foi falado, daquilo que foi profetizado. Estamos vendo com nossos olhos, ouvindo com nossos ouvidos, sentindo tudo, ou seja, os 5 sentidos do corpo, os 5 sentidos do espírito e o sentido da alma. A fé é onde está o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós ficamos com esse, vamos com esse. Ou crê e não falamos o outro. Ou seja, ficamos com esse sentir. Crer, que é a fé. É por isso que eu desejo que todos, como ele sempre também dizia, falava, que ele desejava que esse grupo, todos chegassem na meta de sua transformação. Mas para chegar na meta, tem que receber a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Como que para chegar à meta de obter o corpo teofânico, era necessário crer no cumprimento da primeira vinda. É preciso. Deus fez isso simples. E para receber o corpo eterno e glorificado, se requer, é necessário. Não é que vamos ver, talvez não. Não, é um pré-requisito. Se requer, é preciso crer no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não tem outro caminho, não existe outro caminho, não tem um outro atalho, não existe. O caminho sempre é a arca, a palavra, o caminho. O que é a palavra? Pois a palavra, quando se cumpre a palavra, onde é que ela está? Feita carne, quando ela se cumpre. Aí é que está a palavra vivificada, trazida à vida, sendo cumprida no tempo que corresponde, vigente para ser materializada. De modo que o povo de Porto Rico e também de toda a América Latina, eu peço a Deus que sejam sãos, curados, completamente curados, tanto umas coisas espirituais, como também nas físicas. Deus deseja uma igreja sã, curada, uma era da pedra angular sã, curada, uma dispensação sã, curada, ou seja, tudo o que Ele vai cumprir com a transformação, eu desejo que seja nestes corpos,
que seja uma igreja sã também, estando nesses corpos. E tudo é possível para o que crê. E como os que estamos na era da pedra angular somos crentes, pois vocês sabem de uma coisa, Deus vai cumprir isso, porque somos crentes. E essas palavras são para você e para mim. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde. E esse mistério da segunda vinda já para nós já é uma revelação sendo já aberta, já sendo cumprida na forma do jeito em que Deus já predestinou isso. Nós não escolhemos Ele. Foi Ele, pela sua escolha, pela sua predestinação. Um de vossos irmãos, Ele escolheu. Um que Ele os conhece. Como lá se dizia, o carpinteiro de Nazaré falavam lá. Um nazareno. O carpinteiro caieiano. Um caieiano. Ele disse que não nos deixaria, que estaria conosco, com a gente. E também nos falou que nós o veríamos aí lá. Lemos outra vez isso aí. E você lê cada vez isso, você fica lendo isso e Deus vai dando mais luz, mais luz. Ele disse que nós o veríamos na carpa, na tenda. O mensageiro e a mensagem são a mesma coisa, é a mesma coisa. Por isso, sempre, todos os dias estamos vendo Ele, a Ele, na palavra, vendo-o no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, vendo-o manifestado no meio dos dois querubins, no meio desses dois querubins de madeira de oliveira forrados, cobertos com ouro. Ou seja, o estão vendo a divindade na humanidade. A divindade vocês estão vendo na humanidade. É grande o que Deus nos deu. E Pito me falava, me dizia, agorinha, olha, isso como que chegou isso aí no final na mensagem, que chegou até ti. E eu lhe disse, se tu soubesses, eu falei algo de adoção aí, se tu soubesses como a pessoa se sente, a pessoa sente essa dimensão quando tem que falar alguma coisa. É uma coisa que puxa, que atrai para o povo, na direção do povo, isso. E aqui em Porto Rico, eu desejo que em todos os lugares seja assim, dessa forma, que estejam prontos e que, se Deus permitir, que se saia e se esteja nesses lugares, que a mesma unção que é sentida aqui também se sinta nesses lugares. E assim Deus possa operar em todos os países, e que Deus também possa operar esses milagres e maravilhas lá também, nesses outros países. De modo que esperamos as guianças divinas, porque existem coisas das quais se falaram ou foram faladas, e eu vou como chequeando-as, fazendo a listagem, e já ele me tinha falado, e que se vão cumprindo, vou chequeando, e faltam algumas que ainda não se cumpriram, mas não se pode pular uma e ir para outra. Ou seja, que eu não posso pular alguma coisa sem que todavia se cumpram certas coisas no meio do povo de Deus. Dê-me uma igreja, diz Deus, através do irmão Brana, Deus diz, para que você veja. Dê-me-la, para que você veja, dê-me-la, como essa coluna de fogo vai obrar, vai operar. Já existem milagres sendo manifestados, mas o maior milagre já está acontecendo, que é o abrir os mistérios, abrir a palavra. E esse sétimo selo sendo aberto é o que os escolhidos neste último dia postreiro, estão se regozijando, se alegrando, como ele disse aí. E eu verei. E diz quem mais? Todos nós. E ele o viu. Ele viu isso. Se tu chegas a me ver quando eu me for partir, falou Elias para Eliseu.
Tudo está se cumprindo de uma forma muito simples, normal, e nenhuma das profecias dos profetas vai cair em terra. Todas vão se cumprir, porque foi para isso é o cumprimento da visão da carpa da tenda, tal como a profecia e a promessa de que vamos ser transformados. Essa promessa vai ser cumprida depois da ressurreição. A promessa da pessoa sair numa maca por um lado, empurrando essa maca, vai ser cumprida, vai se cumprir. A promessa do chamado que aconteceu aí vai se cumprir. A promessa da pregação está se cumprindo. Ou seja, eu fui da frente para trás, do início para o fim. Tudo vai se cumprindo, mas de uma forma progressiva. Tem uns pouquinhos aí que estão desesperados e tentam de ir até no último, mas como é que tu vais ir para o final se tu ainda não estás... Ou seja, querem aprender álgebra quando ainda não sabem o abecedário. E querem aprender álgebra, querem aprender. E no ABC vocês sabem tudo que tem no abecedário, ou seja, as coisas simples, singelas, e não querem aprender isso, porque já querem ir para a álgebra, mas para ir até a álgebra tem que passar pelo abecedário primeiro, em primeiro lugar. E para ir à transformação requer-se a necessária fé de rapto. Não se pode obter a transformação em fé de rapto sem escutar o ensinamento sob debaixo da carpa, ou sob carpa. Não se pode. Tem-se que ir passo a passo. E ao mesmo tempo, Deus vai fazendo aí essa segregação, essa separação, que nos dói, porque estivemos compartilhando, por quantos anos estivemos juntos compartilhando? Muitos anos. E ainda ver pessoas que não entenderam, não compreenderam, pois isso dói em nós. Às vezes desejamos meter dentro delas e explicar para elas, mas não podemos ir por cima da predestinação, ou pular a predestinação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e já nos estaremos vendo no sábado, que é o primeiro do mês, o primeiro sábado do mês. Já vamos vendo também, vamos ir vendo como é que Deus nos vai permitir ter mais reuniões, mais atividades. Então isso nós vamos vendo essas coisas assim, porque vai chegar o momento, mas por agora já temos como ele me disse que fizéssemos, e assim eu estou fazendo, como ele me falou que se fizesse, e quando vier outra etapa que vai entrar, pois então aí nós vamos vendo como... Mas tudo isso vai depender do programa divino e como Deus o tenha no seu programa, e que o povo esteja preparado para isso também. Serão dias gloriosos, mas lembre-se que virá um aperto, uma perseguição, a qual nós estamos conscientes que ela vai entrar e que devemos estar bem firmes na palavra, e que nada nos desequilibre, nada nos escandalize, nada nos faça tropeçar, senão que sempre olhando a palavra, sempre olhando a arca, sabendo que depois desses dias de aperto, de perseguição, que ele sempre desejava que fosse o mais próximo da ressurreição, esse dia de aperto. Assim que eu desejo isso, que também seja o mais próximo da ressurreição, o aperto, e que assim todos passem por essa prova final, última provação, com méritos, ou seja, com o perfeição, que todos passem essa última prova ou provação, porque para ir até lá, para a ceia das bodas do Cordeiro, é necessário ir até o fim, até o final, e não estar ouvindo assim as meias para ver o que é que acontece. Eu me fico por aqui no cantinho, ou eu entro quando colocam o vídeo, porque tudo isso acontece, está acontecendo, e a pessoa ora por essas pessoas, porque elas não sabem nem o que elas falam ou estão falando. Quando perceberem ou percebam, eu creio que o maior castigo é quando verdadeiramente elas vejam, essa vai ser a grande dor, porque podendo estar aí e não estavam.
ou não estão. Esse vai ser o sofrimento grande, enorme. Hoje nós falamos alguma coisa, eu não sei se Félix está por aí, que ele me desculpe, mas eu o nomeei porque mencionei ele. Félix é sincero, isso está ficando gravado, ou seja, que Félix fala de coração e ele é o que ele sente, ele fala. Muitas vezes eu falava com ele, Félix, é melhor que tu fiques calado, como é que tu vais ficar falando para as pessoas ou para os irmãos que vêm lá de fora, que tu não estás crendo, falando assim? Porque assim mesmo ele falava disso, que tu não estás vendo. Fica caladinho, Félix. E o Espírito de Deus hoje obrou para que se falasse. E talvez é um alerta que está dando para Félix. E dando aí um arremate nele, uma sacudida nele, porque eu lá pelos 2019, pelo mês de dezembro, foi pelo mês de dezembro de 2019, eu falei à minha esposa Sara, Félix vai partir. E eu tenho até a foto de Félix, eu a mandei. Eu senti isso de dizer isso para ele. E olha só, isso foi para final de 2019, em dezembro. Eu estou falando isso como testemunho. Não estou pedindo que ele parta, que ele vá embora, senão eu quero que ele fique conosco. O meu desejo é que ele fique conosco. Mas isso aconteceu assim, desse jeito, em 2019, pelo mês de dezembro. E hoje eu senti a mesma coisa, ou seja, eu não sei se Deus está ali avisando o Félix que ele já acerte os seus passos, ou seja, que ele se alinhe, fique alinhado e que abra o seu coração, abra a sua mente. E o Margarito, no domingo que passou, Margarito foi aí onde ele falou certas coisas e Margarito me falou, quis falar comigo, e falando com ele, ele disse, olha, Benjo, o Margarito falando, eu estou orando muito pelo Félix. Sabe o que eu disse para ele? Que Deus te dê muita sabedoria. E isso é o que eu peço a Deus para Félix, que Deus lhe dê muita sabedoria, porque nós o amamos. Ele faz parte deste povo desde o início, e não é que estamos tomando Félix de exemplo, ele mesmo colocou-se como exemplo, porque ele ficou falando publicamente isso. É por isso que eu estou falando isso. E é assim com aqueles que todavia não viram, ainda não viram. Oramos por eles, para que Deus lhes dê sabedoria, entendimento, e que não ponham esse coração duro como diamante, tal como aconteceu lá. Zacarias 7:11. Mas não quiseram escutar antes, deram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração como diamante para não ouvir as palavras que Deus lhes falava pelos seus profetas. Diz algo mais ou menos assim essa escritura. Ou seja, Deus abrange o coração, enterneça o coração daqueles que ainda não puderam entender, compreender este entrelaçamento dispensacional que já está dentro da etapa da dispensação do reino, nestes corpos. Ele dizia lá por 2017, este regozijo da dispensação da graça, nesta dispensação da graça, de gozo, regozijo que temos tido já está por terminar, ou seja, estamos para irmos. Já todo esse entrelaçamento da dispensação da graça e do reino, aí já estava finalizando a dispensação da graça e começando a do reino. Esse regozijo estava terminando. E olhem, tem uma parte do livro de citações onde ele diz que foi uma apresentação curta de João Batista ao Messias. Foram 6 meses, uma apresentação curta. No livro de citações está. Hoje eu tinha isso para ler, mas não li. E ele diz 6 meses para apresentar o Messias, João Batista. E algo bem curioso é que ele deixou de usar o nome do Senhor Jesus Cristo em 12 de outubro de 2018.
Foi uma sexta-feira. Mas antes isso sempre se gravava essas coisas pela terça-feira ou na segunda-feira. Se gravava o que iria se falar, o que ele iria falar na sexta-feira, os vídeos. Sempre se gravava antes os vídeos. E se você somar daí, desde o dia 5 de outubro, vamos pôr, 5 de outubro por aí, até 30 de março, vai dar uns 176 ou 178 dias. Quase 180 dias. E 180 vocês dividem por 30 e dá como resultado 6 meses. Os últimos 6 meses dele na terra, ele já estava aí dentro da dispensação do reino. E isso é uma coisa muito importante. E ele já depois, dentro desses 6 meses, ele deixou de falar lá pelo mês de dezembro e já era por uma outra voz. Outra voz era a que fez o cessamento dos batismos, outra voz foi o que fez, e aí se fez esse entrelaçamento, aconteceu esse entrelaçamento, como Deus cumpre tudo de uma forma simples, comum. E lembre-se que Gabriel é precursor, anunciador, porque ele diz, anunciará a segunda vinda. E olhem como também se cumpre nele essa parte de precursor, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações. Bom? Deus os abençoe, Deus os guarde. E quando é assim, é muito bom, não é verdade? A pessoa fala assim sem limitações, como junto com os trabalhadores também, esse ambiente que existe aí com os trabalhadores é desse jeito assim. É como é aqui. E ele dizia, e isso ele tinha falado disso, e olhem onde vem se cumprir esse ministério. Ele dizia de ter assim conversas sem temas. E olha onde se cumpriu isso. Vê que a palavra de um profeta não pode cair em terra? Deus a cumpre. E muito mais com filhos de Deus, com escolhidos de Deus, os quais são atributos de Deus, os quais vão se apegar aqui, a palavra, vão se apegar a Shekinah, a coluna de fogo, onde Deus está falando, porque ele estava falando com alguém aí. E se ele estava falando com alguém aí ou lá, esse alguém aí também estava falando com o povo que estava aí, ou que estava lá. O que essa coluna de fogo lhe falou, lhe disse. Tudo é através de um embaixador aqui na terra, um sócio. Porque Deus sempre usa um véu de carne. Não pode obrar de um outro jeito. Deus não pode mudar. E um véu de carne vigente, vivo. Um de nossos irmãos, vigente. Que Deus abençoe, Deus os guarde a todos. E muito obrigado por esses tempinho. Que Deus os abençoe. Palavras do nosso profeta José Benjamin Pérez. Também vos amo. Deus bendiga, Benji.